Parecia que o Flamengo tinha desistido do aí. jogador, mas na realidade ele continua insistindo no Claudinho, né? Eles entendem que não vão encontrar um outro jogador. Até eu fiquei pensando sobre isso depois, com a mesma qualidade, da mesma posição, evidentemente, né, características próximas, e que possa ser adquirido por esse valor aí, 18, 17, 19, não sei quantos milhões de euros, mas seria algo em torno disso, havendo acordo, né? E que queira jogar no Brasil, e queira jogar no Flamengo, consequentemente, né? Tem que jogar no Brasil. Você vai encontrar jogadores aí muito bons que jogam nessa função, mas nem todos são brasileiros, nem todos têm interesse no mercado brasileiro, nem todos vão custar esse valor. Pode custar muito mais. Acham que para trazer qualquer outro jogador que não tem o mesmo peso não vale a pena. Então vão insistir no jogador. E aí a estratégia é aquela de sempre dos clubes brasileiros nessas horas, né? O jogador força a barra para sair, especialmente num cenário em que o Claudinho, embora vai depender muito da capacidade de persuasão dele, do seu representante, seu agente, né, junto aos russos, ele tem um argumento que é um argumento bem razoável, que é a guerra na Ucrânia, que mudou completamente a perspectiva dos jogadores que saíram de outros mercados e foram para a Rússia na expectativa de poder se projetar no mercado europeu. Para quem não está ligado, os times russos estão afastados das competições europeias. O Zenit já era e continua sendo, né, dominante do futebol russo quando para lá foi o Claudinho em 2021. Então, claro que ele foi na expectativa de, como acontece sempre, vou jogar na Rússia, eu posso ir lá para a Inglaterra, para a Espanha, para a Itália, para a França, para a Alemanha, sei lá, para uma liga melhor, uma liga de mais visibilidade, jogar numa equipe que me projete mais. E isso é impossível, porque não há uma negociação, né, entre os clubes desses países com os russos estão isolados, invadiram a Ucrânia, começou uma guerra, ela se arrasta, e, consequentemente, você não tem o mercado europeu à sua disposição, você não joga a Champions League mesmo sendo campeão nacional, o que daria, evidentemente, uma ótima visibilidade para um atleta como ele, e o tempo está passando, né? Ele está com 27, ele foi há 3 anos, então tinha 24, né? E aí o jogador ele quer jogar no Flamengo, quer jogar no Brasil, quer voltar para o país, chega à conclusão que para ficar na Rússia mais tempo nessa situação, melhor jogar no Flamengo. E aí o famoso desejo do jogador é a arma que o Flamengo tem, se é que tem, e vai insistir nessa contratação. Vai esperar até o final, vai esticar essa corda ao máximo, até porque a janela ainda tem muito tempo pela frente, né? Pode ser até que o Flamengo não contrate ninguém, ou não contrate para essa função ninguém para a Libertadores, que vai ter o seu prazo de inscrições para a próxima fase, obviamente encerrado antes do prazo da janela, né? E vai continuar tentando o Claudinho por mais tempo. Essa é a situação hoje do Flamengo com relação a esse jogador. Bom, o Flamengo até esse momento não trouxe ninguém nessa janela, tinha uma expectativa de contratações do Flamengo, tá aí mirando no Claudinho, estava na disputa lá com o Marcos Antônio, que vai para o São Paulo, não foi apresentado ainda, mas já está até treinando lá no CT, o Marcos Antônio, e por enquanto não trouxe ninguém. A pergunta é a seguinte, Danilo, com esse mercado meio nervoso, Botafogo contratando, Cruzeiro contratando, quando você fala, putz, o Flamengo não contratou ninguém, fala, como assim não contratou ninguém? De fato, mas acontece que o Flamengo já tem um elenco razoável, aliás, não, um elenco muito bom, e contratou lá no começo do ano, né? A janela do começo do ano do Flamengo foi bem forte. Então pode ser que não venha ninguém do jogo. Não, bom dia a todos. É do jogo, mas é claro que eu tenho certeza que o Tite gostaria de um meio-campista, como a gente sempre fala, eventualmente de um lateral direito, mas mesmo que isso não aconteça, o Flamengo tem um elenco suficiente bom o suficiente para competir pelas competições que está. E a prova disso foram os pontos que ele conseguiu conquistar quando estavam sem seus principais jogadores durante a Copa América, quando o De La Cruz e o Arrascaeta estavam fora. O Flamengo, mesmo assim, conseguiu conquistar pontos importantes. Poderia ter feito melhor na sequência final? Talvez, a gente não tem essa certeza. Mas o Flamengo tem sim esse time. A grande questão a temporada, ela além de longa, ela é cheia. Então, nas próximas semanas, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, os times que estão disputando a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão ao mesmo tempo, eles têm uma sequência bem complicada. Então, o Flamengo olha para o lado, vê o Palmeiras perdendo 3, 4 jogadores importantes, que a gente vai detalhar mais para frente aí sobre essas lesões, e vê que precisa cavar no elenco. Então, se você olha no Flamengo
e de repente o De La Cruz e o Arrascaeta, um se machuca e o outro é suspenso, o meio de campo do Flamengo já fica um pouco mais fraco do que a gente está acostumado a ver. Tem o Lohan, tem outros jogadores que você pode usar para completar, o Alan, mas que a gente sabe que não vão dar a mesma dinâmica ao meio campo. Isso significa que o Flamengo não vai conseguir competir? Não, vai conseguir competir, mas diminui um pouco do patamar que estava. Então eu acho que é muito nesse sentido que o Flamengo olha para Claudinho e continua olhando no mercado, apesar, como você falou, a janela do começo do ano ali do Flamengo foi assim um negócio muito, muito bom. Tirar o De La Cruz do jeito que tirou, o próprio Ortiz que veio depois do Bragantino, um bom zagueiro que se provou aí que pode jogar como volante também. Então o Flamengo tem um time bom, mas claro, com a receita que tem, com a grana que sempre tem, dá para explorar um pouquinho mais essa janela para ter ali uma ou outra opção. Não precisa ser uma baita compra, um negócio que vai encher o elenco, não. Acho que uma ou duas opções a mais para o Tite, para ele se sentir um pouco mais seguro e para poder também fazer esse revezamento que a gente sabe que o Tite é adepto. O Claudinho é fundamental, Mauro? Ou seria um reforço quase de luxo, assim? Um reforço de luxo. Agora, fundamental, acho que não. Porque, como já foi dito, né, o Flamengo tem um elenco forte. É claro que podendo receber mais jogadores seria importante, acho que é necessário contratar. Mas, assim, aí é uma questão de como a gente trabalha, nós jornalistas também, né? Eu acho o seguinte, eu sou um crítico quanto mais de irresponsabilidade de dirigente, faço isso desde sempre. Estou 40 anos nesse negócio, cara, e eu sempre fui assim. Já quebrei muito pau com cartola no meu tempo de jornal, matérias que eu fazia, sobre esse tipo de coisa. Contrata, não paga salário, atrasa salário. E cansei de ouvir de dirigente, é assim mesmo, te paga no mês que vem, resolve, vê como é que fica. Não dá para ser assim, sabe? É uma coisa que eu nunca consegui entender. Então, eu não posso achar que é normal ou que eu deva concordar com aqueles que defendem a tese de que o clube, por ter dinheiro, deva contratar de qualquer maneira. Não pode. Tem que ser uma coisa razoável. Então, vai fazer uma proposta, a proposta é boa, mas os russos do Zenit têm muito dinheiro. O clube pertence à Gazprom, é um clube muito rico. Então, se vender o Claudinho, não é por necessidade financeira. Vai ser porque, tá bom, o jogador quer ir embora e tudo, vamos negociar, vai embora. Essa grana aqui é legal, pagamos 12, vamos vender por, digamos, por 18. Vamos imaginar que seja 18. Vendemos por 18, coloca um bônus aqui, de repente pode chegar em 20, e esse cara vai embora e vamos contratar outro atleta e seguimos a nossa vida aqui. Ok, mas não precisa vender, não depende do dinheiro para vender. Essa é a realidade do Zenit. Então, o Flamengo tem que negociar ao máximo, como foi o caso do próprio De La Cruz, que ficou quase um ano, porque o River não queria vender. Mas ele tinha que convencer o De La Cruz a jogar no Flamengo. E não é fácil você convencer um cara que joga no River a jogar no Flamengo ou no Palmeiras, sair da América do Sul para a América do Sul. Né? Você não vai para a Europa, você vai ficar aqui na América do Sul. Então, além de salário, você tem que apresentar algo mais. No River, ele sabe que luta por títulos no país e sempre é um candidato a título da Libertadores. Então, ele sai do River para o Flamengo, por quê? Os caras convenceram de que financeiramente seria melhor e esportivamente ele continuaria trabalhando num clube competitivo, né, com possibilidades reais de chegar a conquistas e tudo mais. É isso que o jogador quer ganhar bem e quer ser campeão. Isso que vai fazer com que ele se valorize mais, com que ele tenha uma carreira de sucesso. Então, é preciso ter realmente, digamos, bom senso nesse negócio todo aí. Foi que nem a questão agora do Marcos Antônio. O Flamengo ofereceu a Lazio cerca de 300 mil euros e se propôs a pagar 3 milhões pelo jogador, aproximadamente, de euros, ao final do empréstimo, né, se ele fosse emprestado. E colocou uma meta quase inatingível para o jogador, que seria reserva, 60% dos jogos como titular, para ter obrigatoriedade de compra. A Lazio não queria isso. Só que o jogador está há 2 anos sendo emprestado e jogando poucas partidas. Esse jogador, que acabou acertando com o São Paulo, ele precisa jogar para poder ter ritmo. Né? E, de repente, se machuca o Alisson, o São Paulo, que já estava meio que de olho, foi lá e fez uma proposta melhor. O Flamengo podia entrar em leilão ou falar, não, meu limite é esse aqui. Optou por dizer que meu limite é esse aqui. Se o Flamengo faz as contas e acha que o limite para esse jogador é esse que foi estabelecido, e o São Paulo quer pagar mais por uma situação A ou B, ok, segue o caminho. Não é um jogador que vai... É diferente se você está brigando por um jogador que é a grande oportunidade do mercado, aquele que só vai mudar o patamar do seu time. Não é o caso do Marcos Antônio, nem para o São Paulo, nem para o Flamengo. É um jogador que vai comprar o elenco do próprio São Paulo. Acho até que ele vai jogar mais, mas não dá para achar que ele vai chegar sendo titular absoluto e intocável. Talvez não seja. Então, acho que tem que haver essa responsabilidade. Não importa se o clube tem mais ou tem menos dinheiro. Senão, você começa a entrar na roda viva do passado, de você gastar mais do que arrecada daqui a pouco. Porque aí não tem fim. A sanha por contratações no mercado da bola, como se chama,
né, de torcedores em rede social especialmente, ela é assim, insaciável, uma coisa insaciável. Você pode contratar quantos jogadores forem que o torcedor sempre vai querer mais. O cara vibra mais com contratação do que com título. E é uma coisa assustadora. Então, o dirigente tem que ter essa responsabilidade de todos os clubes, é o que eu penso. Então, se passou do ponto que quanto quer pagar, não contrata. Paciência. Não chegou a acordo com o Claudinho, vai usar o período da data FIFA, estica a corda e tenta contratar. Até porque para contratar um jogador para ficar lá no banco só dando despesa não adianta nada. E para trazer um jogador que não vai dar retorno, que seja um risco, como foi o caso do Ramos no São Paulo, também não compensa. Então, eu acho que é preciso bom senso nessas horas. Eu não defendo jamais essa coisa maluca de ter que contratar, porque tem que contratar e tem que contratar. Porque assim é que um clube que está no trilho sai do trilho e vai de novo para o buraco, quando começa a fazer contratações malucas. E não dá para ficar comparando com o SAF, especialmente a SAF do Botafogo, que pertence a uma holding que tem outros clubes e tem negócios que acontecem aqui e fora do Brasil. Tem nada regular. Está perfeito, ele pode fazer os negócios que está fazendo. Mas é diferente de um clube de futebol que trabalha com arrecadação, com orçamento, com compromisso e responsabilidade. A SAF está fazendo negócios. E muitas vezes as contratações são tacadas de mercado na tentativa de conseguir melhorar o desempenho esportivo para poder alavancar o negócio, aumentar a arrecadação, quem sabe vender um jogador ou levá-lo para um outro mercado. Enfim, tem várias outras questões. As estratégias não são as mesmas de uma SAF, seja ela qual for, e um clube de futebol. O Palmeiras e o Botafogo vão se enfrentar na Libertadores. São diferentes dentro do mercado, nas suas ações e nos seus objetivos. O objetivo do Palmeiras é o quê? É ser campeão. É visar lucro? Não, é ser campeão. Arrecada, tem lucro, investe de novo, vai embora. O objetivo de uma SAF, quando tem um investidor, presume-se que é ter lucro, porque o investidor investe para perder dinheiro? Não, é para ganhar dinheiro. Para fechar o tema Flamengo, o Landim deu entrevista no Charla Podcast e falou que chegou no teto com relação ao Gabigol. Flamengo bate o pé e Landim diz que chegou ao teto em proposta por Gabigol. Ô Danilo, a história lá do Gabigol no Palmeiras tá no banho-maria. Tem lá uma proposta para ele, se ele quiser ele assina e por aí vai, né? É isso. Tá parado ali. O Palmeiras também disse que não ia ficar por tanto tempo ali insistindo e tal. Muito na linha do que diz o Mauro também. Falou, olha, a gente pode pagar até tanto aqui para você. É isso aqui que a gente pode pagar. E é uma linha que Flamengo e Palmeiras seguem em diferentes proporções, porque cada um tem um faturamento, né? Então o Palmeiras também tem essa linha, fez isso com o Felipe Anderson, faz agora com o Gabigol e está na guarda. Acho que o Flamengo acerta em levar o caso do Gabigol com muita calma, porque é um jogador que já não atua no seu melhor nível há 2 anos. A idolatria não pode ser usada como a única moeda de troca, a única oferta na hora de você renovar um contrato. Claro que pesa você ter que pensar, pô, é um jogador ídolo e tal, mas não dá para totalmente fazer tudo que o jogador quer porque ele tem uma boa história, sendo que ele não joga o mesmo futebol há 2 anos. E do outro lado, o Palmeiras tem que ter a mesma precaução, na minha opinião, pensar, ó, eu vou contratar um jogador que tem 27, 28 anos, tem um potencial de voltar a jogar bola aqui, qual vai ser o projeto, como a gente vai tentar recuperar esse jogador, mas tudo dentro de um limite, de repente dentro de um contrato que você aumenta ali o valor conforme ele for melhorando a produtividade. E eu acho que nesse ponto o Palmeiras acerta aí com calma com o Gabigol, assim como eu também acho que o Flamengo acerta ao não dar tudo o que o Gabigol quer, mesmo que o Gabigol dê uma pressionada. Tenho certeza que se de repente ele voltar a fazer gols, ele vai começar a dar algumas cutucadinhas na diretoria, porque ele vai estar por cima, vai de repente começar a voltar a ter apoio de uma parte da torcida que já tinha esquecido dele, mas a diretoria do Flamengo, na minha opinião, acerta ao levar esse tema com bastante calma. Ô Mauro, sobre o Gabigol, pergunta direta para você. A sua impressão é que ele quer ficar no Flamengo ou ele não tá mais afim mesmo e tá tudo certo? Acho que ele quer um contrato bom pra caramba. Me parece que isso que é mais uma preocupação dele. Pelo que ele falou no final do jogo, aliás, parece realmente que o Gabriel vive num planeta diferente, né? Sei lá, Gabrielândia, não sei onde que é isso aí. Tinha a Portalupilândia, lembra? Mas ele vive no outro universo, porque as coisas que ele fala... Ele fez um gol de pênalti, gente, e perdeu um gol quando o jogo estava 1-0 sábado para o Criciúma, né? Um gol feito praticamente. O Luiz Araújo ajeitou de cabeça na perna esquerda dele, dentro da área, é só mandar para o gol, chutou nas nuvens. E bateu bem o pênalti, que ele é um ótimo cobrador de pênalti, andou perdendo alguns ano passado, mas ele é um ótimo cobrador, e fez o gol.
mas nem jogou, nem fez a jogada do pênalti. Ele teve uma participação que se resumiu basicamente, né, a cobrança, que foi relevante, claro, mas daí você bater um pênalti, converter e achar que o mundo tem que se curvar a você, vai a distância muito grande. E aí ele critica, né, como é que ele falou, que não deram um tratamento de ídolo. Primeiro, é um pouco presunçoso você falar de você mesmo, né, como ídolo. As pessoas é que têm que se referir a você como tal. Eu não lembro do Zico falando, por exemplo, assim, eu sou o ídolo do Flamengo. Não lembro. Se ele falou algum dia, eu não vi. E como eu sempre digo, se o Zico não fez, ninguém pode fazer, no caso do Flamengo. Deveria ser sempre assim, deveria ser uma lei do clube, né? Então, me parece que o que ele quer é um bom contrato. E o Flamengo ofereceu um excelente contrato para ele. Depois de ficar 20 meses jogando nada e arrumando problemas diversos, né? E a gente acompanhou todos eles, um aumento aí de 50% do seu salário, dá mais um ano de contrato para o cara mostrar que pode voltar a ser o Gabigol, e não apenas o Gabriel ou o Gabi, ou o Gabi, enfim, era uma ótima proposta. Para quem confia no próprio Taco, eu vou jogar para cacete esse ano e vou fazer um contrato longo e melhor. Não, ele achou que não vale a pena, ok. É um direito que ele tem. Imagino que o Palmeiras também não vai fazer nenhuma loucura de pagar coisas que fujam daquilo que projetou, né, para esse atleta, nessa proposta encaminhada. Então, a tendência, acho que. E tem outra coisa, né? A história do doping ainda não acabou. Ele vai ter um novo julgamento. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí, uma informação importante. Ele pode ficar punido até abril, os caras podem achar. Os caras podem até. Assim, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas existem todas as possibilidades aí. Por exemplo, ele cumpriu quanto tempo de punição? Vamos imaginar o seguinte: não, vamos dar um ano para esse cara. Um ano. Ok. Ele cumpriu quanto tempo? Algumas semanas, né? Porque depois pegou efeito suspensivo. Não, ele vai cumprir um ano. Ele pode botar um ano, cara. Ele pode jogar em setembro e meter um ano em cima dele, ou ficar só até abril, como está previsto, ou nada. Né? E houve mudanças lá entre os jogadores, né? Quem vai jogar. A coisa se modificou. Assim, é um terreno meio misterioso. A gente não sabe o que vai acontecer. E não adianta nem entrevistar advogado, que o advogado do jogador vai dizer uma coisa, o outro pode falar outra coisa. É prever o futuro. Você não sabe o que está na cabeça de quem vai jogar. Pelo menos um dos jogadores ainda ninguém tem ideia. É uma situação ainda de risco, tá? Para o atleta. Ele pode escapar e pode pegar um gancho. E o tamanho desse gancho não sabemos qual seria, caso aconteça. Então, não é uma situação muito confortável. Ele não está numa situação confortável. Mas age como se estivesse. Então, enfim, acho até que o Flamengo fez muito oferecer essa proposta. Eu achei o fim da picada a proposta inicial no ano passado, que era uma renovação de 4 anos, com aumento, com luvas. Aquilo foi bizarro. Travou do Landim, acho que não só pela contrariedade do presidente, mas pela péssima repercussão quando a notícia foi dada, né, que foi no dia 15 de outubro, que a gente trouxe essa informação, e a repercussão foi péssima entre torcedores, entre conselheiros, inclusive teve um dirigente, eu me lembro bem disso, que avisou o Landim: se vocês assinarem esse contrato maluco, eu vou embora, eu renuncio ao meu cargo. Até isso aconteceu. Houve uma certa revolta até, porque não tinha cabimento nenhum, gente, aquele acordo que se desenhava. Seria um convite de acomodação. O cara já estava jogando mal, criando alguns probleminhas fora de campo. Outros ele viria a criar. E você ia dar esse ano mais 4, 5 anos, com aumento do salário. Cara, você convida o cara a ficar acomodado ali. Já estou com o meu contrato até 32 anos de idade. Para quê? Não tem motivo para nada. Está tudo bem. Ganha em dia, ganha muito bem, maior salário do clube, né? Seria, né? Nesse caso. Então, eu não o vejo nessa situação tão confortável, não. Pelo contrário, especialmente enquanto não houver uma definição relativa a esse julgamento aí pela questão lá do exame antidoping.